Tem tanta IA nova aparecendo, Diogo, e em áreas completamente distintas que até a gente se perde. Para contornar isso, e como as IAs estão chegando no mundo dos navegadores, a gente resolveu fazer a prova dos 9 e colocar as novas sensações dessa área, uma contra a outra, e ver o que sai daí, cara. É tipo um duelo de IA. Então eu fiquei com o Atlas, da OpenAI, o Elton ficou com o Comet, da Perplexity, e a ideia é a gente pegar alguns prompts, os mesmos prompts, rodar em cada um deles para ver quem vai melhor para cada diferente tipo de tarefa. Antes de a gente começar esse embate, vamos dar a letra aí sobre o que caracteriza cada um delas. Não é muito diferente, mas vamos dar a capivara de cada uma delas. Começa você. Vou falar sobre o Atlas, então, que eu testei mais. O Atlas é o lançamento, o último lançamento aí da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, que criou um navegador. O navegador nada mais é essa forma como a gente usa para acessar os serviços digitais, né? E acessar sites, internet. E hoje ele é um mercado bastante concentrado, né? No Chrome, que tem quanto, mais ou menos? 70%, é isso? Não, o Chrome, ele tem 70% dos acessos, seja computador, seja celular, à internet, quando a gente fala do mundo. E no Brasil é mais de 80%. E aí, seguido dele, vem o Safari, que roda basicamente nos Macs e nos iPhones. Depois vem o Edge, Mozilla e ali, um pouco colado, o Opera. Mas, enfim, de repente virou uma disputa nova por navegadores. E eu fiquei com o Comet, que é da Perplexity. A Perplexity é uma startup, ela tem poucos anos de vida, mas ela é uma startup ousada. Vigorosa. É uma startup ousada e alegre. Mas, pra gente organizar um pouco as coisas aqui, a gente separou prompts que cada um dos dois inseriu nessas plataformas e viu se como que é o desempenho delas. Como isso aqui é uma democracia, Diogo, eu escolho que a gente começa com o Comet. O prompt que eu inseri no Comet foi o mesmo que você inseriu, então tá tudo certo, mas eu vou comentar primeiro qual foi o resultado do Comet, depois você discute qual que foi o seu. Bom, como eu sou nada clubista, a gente começou com o Corinthians. E o prompt foi o seguinte: entre no site do Corinthians, veja quais são os próximos 5 jogos, veja se há ingressos disponíveis, onde comprar e quais são os preços. Já indique as páginas para compra do ingresso de cada partida. Coloquei o prompt, eu digitei porque eu sou old school, tem alguns erros de português aí, até pra gente testar a ferramenta, não foi porque eu errei. Foi intencional. Exato. E aí ele começa a trazer os resultados. Olha que ali do lado, ele começa a mostrar o site em que ele entrou. E aí ele vai descrevendo as ações. O Comet tem essa característica. Aí ele, inclusive, indica quando ele clica e quando ele raciocina para fazer as coisas, Diogo. Olha ali, ele foi entrando em página por página dentro do site do Corinthians para buscar a informação que eu pedi. Eu achei que o raciocínio dele tá um pouco lento, porque eu não pedi para ele escolher qual é o jogador que tem que começar a próxima partida. Eu só pedi para ele ver quais são as próximas 5 partidas. Não é lá muito difícil assim, né? Ele começa a clicar, volta lá de novo na página inicial. Sabe o que eu achei que ele fez? Eu achei que ele viu uma partida, voltou para a página inicial, foi pra página dos jogos, viu qual que é a segunda, voltou pra página inicial. E ele tá entrando nos meses ali, ó. Vou para o mês de novembro. Acho que ele tem como se fosse um calendário, talvez, no site do Corinthians. Mas sabe o que eu achei estranho? Em algum momento, ele voltou... ele viu o mês de novembro, aí ele voltou pro mês de outubro, viu o mês de novembro de novo. E olha que interessante, ele falou, ó, encontrei 3 jogos de futebol masculino. A gente não falou que era jogos de futebol masculino, ele assumiu isso. Ele assumiu que era isso, ou seja, tem um viés bem nítido aí. E aí ele traz os jogos do Corinthians, a gente já checou aqui, os jogos estão corretos. Então, Corinthians e Grêmio, Red Bull e Corinthians e Ceará e Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. E aí ele não achou o 5º jogo. Ué, acabou os jogos, só que ele errou ali no final, ó. Corinthians e São Paulo, Campeonato Paulista, Fazendinha, horário a definir. Ué, o Campeonato Paulista já aconteceu, meu amigo. Que é isso? E aí ele traz os preços e onde comprar. Não fez nada que eu pedi, porque eu queria que ele mostrasse a página onde eu comprasse, mas foi o que ele me trouxe. Esse Cometa passou longe do resultado. Passou longe. Vamos ver se o Atlas vai melhor. Bom, vamos ver
qual foi o resultado. Então, basicamente, eu entrei com o mesmo prompt e aqui ele já começa acessando o site oficial do Corinthians e aí ele lista os próximos jogos aqui, né? Então, ele já coloca, por exemplo, Corinthians e Grêmio, Corinthians e Ceará, Red Bull Bragantino e Corinthians e Corinthians versus São Paulo. Aqui tem uma coisa interessante que no seu resultado ele inverteu, né, o segundo jogo. Ele trouxe, acho que o Red Bull como segundo jogo. E ele falou que o jogo entre Corinthians e São Paulo é pelo Campeonato Paulista, que acabou no começo do ano. E aqui ele coloca corretamente como Campeonato Brasileiro. Então ele traz ali de uma forma interessante data e hora e da onde ele trouxe aquela informação. Então corinthians.com.br, página para comprar, ele também já traz a do fiel torcedor. Elton, nessa daqui eu fiz o gol 1-0 pro Atlas. O que você acha? É isso aí, Diogo. É duro admitir, mas eu acho que essa você levou. O Atlas levou, então. O Atlas levou. Fechou, então 1-0. Vamos pro próximo? Próximo teste, manda aí. Bom, próximo teste, a gente tentou dar uma complicada na coisa aqui e para além de só dar o prompt, a gente começou a querer que a inteligência artificial fizesse mais. Afinal, o que se quer ao colocar inteligência artificial no navegador é que você deixe de fazer algumas funções básicas no navegador e a inteligência artificial passe a fazer as coisas para você. Você dá o prompt e ela dá o caminho. É claro, a gente quer um navegador agêntico. Se a gente tá falando de agêntico, a gente tá falando que haja, então, no mundo de forma mais ou menos autônoma. Para esse segundo teste, a ideia é fazer em etapas, Diogo. Eu pedi para o Comet abrir o site do UOL e procurar as últimas notícias do Corinthians. Depois, eu cliquei numa notícia do Corinthians e pedi para ele explicar como que a notícia tem a ver com os 5 jogos que ele já procurou. E aí, a partir daí, eu disse que, eu tô meio quebrado, tô sem dinheiro e tal, não sei o quê. Me diz como, a partir dessa notícia, eu escolho 2 desses 5 jogos que sejam os mais importantes para eu ir. Vamos ver o que ele fez. Agora eu tô confiante de que eu vou levar essa, viu, Diogo? Ele entrou no site do UOL. Dá para ver que a página do UOL tá ali do lado, porque essa é uma característica do Comet. Ele mostra a página sendo acessada e ele vai clicando na página mesmo. Ele agora está procurando qual que é a página do Corinthians para ele ler as últimas notícias do Corinthians. Achou a página do Corinthians. Vai separar as últimas notícias. Separou as últimas notícias do Corinthians. Está clicando nelas. Abriu a última notícia do Corinthians ali. Tá navegando por ela. Voltou de novo para a página do Corinthians, meu amigo. Clicou de novo. E embolou o meio de campo. É interessante que o raciocínio que ele vai fazendo muitas vezes tá em inglês, né? Tá em inglês. E aí ele mistura inglês com português. Agora ele me trouxe as últimas notícias. Corinthians apresenta projeto de reforma estatutária. Aí eu cliquei nessa primeira. Aí eu pedi para ele contextualizar o que isso tem a ver com os próximos 5 jogos. Até porque essa é uma notícia que tem muito a ver com os bastidores do Corinthians, não tem muito a ver com o time. É claro que uma coisa está ligada com a outra, mas vamos ver o que ele trouxe. Aí ele me explica, aí ele deu uma volta danada. Ele falou que a reforma estatutária com voto ao fiel torcedor tem a ver com o engajamento da torcida. E isso pode trazer mais pressão por resultados e pode fazer com que tenha uma mudança no ambiente político do Corinthians e que, de alguma forma, isso pode fazer com que as pessoas vão mais aos jogos. E aí ele me disse o seguinte, aí eu pergunto pra ele... O Rolando Lero danado, hein? Nossa! Aí eu pergunto pra ele que eu tenho uma grana finita, né? Afinal, não sou marajá, não tô esbanjando dinheiro. E eu peço pra ele me indicar, com base nessa notícia e com a reflexão que ele fez, quais desses 5 jogos eu tenho que ir. Porque eles são mais importantes e tal. Ele pesquisou de novo os jogos e aí ele me dá um resultado. Corinthians e São Paulo, porque é o majestoso, ou seja, clássico é clássico e vice-versa. Beleza, acertou. Acertou. E Corinthians e Grêmio, porque o Grêmio tá logo acima do Corinthians na classificação. Então, se o Corinthians ganhar, vai ser importante para alcançar a Sul-Americana, talvez beliscar uma Libertadores.
Correto raciocínio, hein, Diogo? Gostei dos critérios. Acho que esse ponto, enfim, é meu. Vamos Gostei nessa. dos critérios. E Eu fui você? mais ousado, cara. Você foi ousado? Eu fui ousado. A gente estabeleceu esse script, né? Aham. De fazer o teste. E eu falei, eu não vou fazer passo a passo, eu vou jogar tudo e vamos ver o que acontece quando eu aperto o botão de vai e faça. Então, Aham. eu falo para ele acessar o site e já fazer todo o processo para mim. Eu não tive que quebrar em etapas, né? Sei. Eu coloquei o prompt todo, joguei lá. E aí o resultado a gente vai acompanhar aqui. Tá. Então eu coloquei todo o prompt e mandei ver. Então em vez de... Na verdade, foi o prompt que eu já tinha colocado, né? Para abrir o site do Corinthians, assim que a resposta vier clicar no primeiro link, inserir o novo prompt, que é como essa notícia está relacionada aos só que você teve que fazer trabalho braçal, cara. Não, Sei. eu quero a IA trabalhando para mim. E aí ele pergunta, né, se quer usar o navegador para fazer isso, né? E aí eu autorizei e ele ativa como se fosse o agente dentro do Atlas. Né? Peraí, você roubou, cara. Não roubei. Você vai ver que... Você colocou para disputar com o meu Fusquinha uma Lamborghini. Não, vamos ver se ele dá conta, entendeu? Aham. E aí você vê que ele usa como se fosse um navegador dentro do navegador e ele vai controlando ali o mouse, né? E ele vai explicando ali do lado, né, o que vai acontecendo. Então ele foi na seção de busca, jogou Corinthians e aí claro que aparece links patrocinados, inclusive. E aí ele achou a seção das últimas notícias do Corinthians, né? Por Aí que ele voltou para esporte, cara? Porque ele clicou lá em cima, ó, tem um botão notícias, ele achou que fosse notícias do Corinthians, entendeu? E aí ele clicou em notícias e foi para um outro lugar. Aí ele voltou pro Corinthians. Sendo que tem jogos aqui, né? E só clicar no botão próximos ali. Muito inteligente o agente. Ó, aí ele foi para notícias do Corinthians. Opa! Aí ele tá... Aí Brasil ele dos privilégios. privilégios. Por que ele foi pro Brasil dos privilégios? Eu tenho, com certeza ser corintiano é um privilégio, todo brasileiro devia ter esse privilégio, mas eu não entendi por que ele foi Voltou. pra página do Brasil dos Voltou. privilégios do UOL, que conta sobre o quê? Os funcionários públicos que têm acesso a serviços e regalias que outros brasileiros não têm. Voltou pra página do Corinthians. Voltou para notícias, tá tentando achar. Mas, enfim, depois de muitas idas e vindas, ele não conseguiu trazer o resultado que o seu cometa trouxe. Eu acho que esse ponto é meio 1-1 na pontuação. E aí a gente trouxe a conversa para o nosso métier, que são empresas de tecnologia. E aí a gente foi para o teste que é o seguinte. Primeiro eu pedi para o Comet falar o seguinte. Quais são as 5 companhias mais valiosas do mundo e abrir em cada uma das abas dele o site de relações com investidores dessas empresas. O que a gente queria testar aqui era a agência do navegador, porque ele pode abrir e fechar abas. E olha aí, ele foi abrindo e fechando abas, abriu da Microsoft, abriu da Alphabet, e aí essa é a tela do Comet mostrando que ele abriu as abas da página de relações com investidores da NVIDIA, da Microsoft, da Apple, da Amazon, da Alphabet. Depois eu pedi para ele fechar todas as abas, com exceção da que eu estava usando. Ele fez isso, e aí eu pedi para ele reabrir só a página da terceira empresa mais valiosa do mundo, porque eu queria que ele testasse a capacidade dele de memória e de correlação de informações. Pô, mas você foi além aí do combinado, hein? Aí ele você abriu empolgou, da hein? Apple. Ou seja, ele acertou. Acertou. Esse cometa passou agora próximo do que a gente queria que ele passasse. Vamos ver como que foi o resultado de Atlas nessa mesma tarefa. Então, basicamente, escrevi o mesmo prompt, né? Então, list encontre as 5 companhias mais valiosas e abre cada uma aba no Atlas, né? O site de relação. Então, basicamente, eu pedi para listar as 5 companhias mais valiosas e abrir no Atlas uma aba. Ele abriu a aba? Abriu. Aí ele pergunta se quer abrir, ele pergunta, eu falo que sim, abre, e aí ele abre uma aba para cada uma das empresas. Certo. Funcionou perfeitamente também. Uhum. Eu não pedi para ele fechar depois, não fiz essa brincadeira adicional aí nesse extra time que você teve. Eu acho que você deu uma roubadinha, hein? Por quê? Você não foi... Olha, o Atlas olhei. abrindo as Olhei páginas. aí, ó. Abriu certinho. Acho E aí? que os dois pontuamos, certo? Tá, então fica 2-2. 2-2. 2-2. Sem vencedores. Sem vencedores por enquanto.
Mas qual que é a sua análise geral desses Até novos agora? navegadores? De 0 a 10. De 0 a 10, eu acho que 6, porque o navegador promete que a gente pare de fazer coisas, pare de clicar, pare de executar algumas ações e que a IA substitua esse tipo de ação. A IA faz isso, só que ela demora um tempo além do que um humano faria. O agente de IA do Atlas, por exemplo, demorou 5 minutos para fazer uma tarefa que eu ou você faríamos em muito menos tempo. O Comet demorou 2 minutos e alguma coisa, o que já é tempo suficiente para que a gente pudesse ter feito essa e várias outras coisas. Então, por enquanto, 6. Precisa uma eficiência um pouco maior. E você? Como é que você tá Vou nessa? por aí também. Acho que dou nota 6 para esses navegadores. Eu acho que eles mostram um potencial. Só que a gente precisa também entender que eles estão chegando com um agente para colocar no mundo digital o que não é agêntico. Então, acho que tem esse desafio também. Então, é acessar site, clicar, tal. É meio uma função ingrata. O que eu penso, talvez, de cenários para o futuro é que, inclusive, esses serviços digitais vão se adaptar para ter as suas versões para agentes, que não necessariamente precisa ser um site, pode ser outro tipo de interface ou mesmo APIs, onde eles vão se conectar. Mas eu acho que isso mostra um pouco do futuro da interação. Dá um cheirinho. Ainda está muito longe daquilo que eles prometem, mas dá um cheirinho. Eu concordo com você que esses navegadores eles dão um cheirinho do futuro, mas tem um quê de profecia autorrealizável, porque se as outras plataformas têm que se adaptar para que ele funcione direito, talvez tenha algum problema no funcionamento deles e não com as outras plataformas, porque o que nos venderam, as várias empresas de inteligência artificial, é que elas são capazes de entender o ambiente que elas estão, se relacionarem com eles da forma em que eles são colocados e entregar respostas de modo que a gente entenda. O que a gente viu ali não é o que está acontecendo. Não. E se o mundo tem que se adaptar para que isso dê certo, talvez tenha alguma coisa, algum caminho que tenha que ser percorrido pelas próprias empresas. Mas a gente tem que desempatar esse jogo, né, Diogo? 2-2, não dá para a gente sair daqui sem decidir quem é que vai levar os 3 pontos. E para esse teste, a gente fez uma estripulia, por assim dizer. O que tem dito pra gente, o que essas empresas têm dito pra gente, é que elas conseguem interagir, inclusive com outras inteligências artificiais. E aqui, o teste bônus mostra justamente isso. O prompt que a gente deveria ter colocado era o seguinte: pedir para um dos navegadores acessar o modo AI do Google e no modo AI do Google pesquisar pelo seguinte: sou um podcaster em busca de insights para o quadro do meu programa. Então procure por resenhas e feedbacks de usuários quais são as ferramentas de IA mais usadas para as seguintes áreas: design, cálculos matemáticos, escrita criativa, mapas mentais, leitura de documentos e correlação de ideias e apresentações. E a partir daí, pedir uma lista que incluísse o primeiro, o segundo e o terceiro colocados e explicar por que cada um desses serviços foi posicionado desse jeito. Complexo, né? Vamos ver o que o Comet fez. Dá para ver que tem alguns erros de português, que é inclusive para testar a ferramenta, para ver se ela entende de novo qual é o esse papo, sentido. Cara? De novo? Claro. Cliquei, aí tá lá o Comet pensando. Opa, entrou no Google, que é bom, porque é a primeira etapa. Mudou pro Google, pro modo AI, que é a segunda etapa. Colocou o meu prompt no modo AI do Google. Enviou, tá esperando a resposta. E o que eu pedi pro Comet é justamente um Let Me Google for You. Só que o You, no caso, sou eu e ele fez todo o trabalho. E aí, ele me trouxe os resultados, ou seja, para design, Midjourney, DALL-E, o Canva em terceiro lugar, para cálculos matemáticos, o Photomath, ChatGPT com plugins. Deu uma roubada aí, hein, Comet? E o Mathos AI, esse eu não conhecia. Para escrita criativa, o Jasper, o White Sonic e o Ritter. Para mapas mentais, o XMind AI, o Mapify, que eu conhecia já. E em terceiro lugar, o Lucid Chart com AI. Para leitura de documentos e correlação de ideias, o Elicit, o Qbot e o Light PDF com IA. Light PDF com IA? Eu acho que você deu uma errada aí, hein, cara. E a apresentação, o Canva com IA, o Gamma App e o Beautiful AI.
Acho que tá contente. Ele não abriu a página, mas ele extraiu os resultados do modo AI do Google e trouxe para mim sem que eu tivesse que ter entrado no Google. É a IA usando o serviço de outra IA a serviço de um ser humano. Acho que correspondeu ao prompt, né? Respondeu. Eu não fiz esse teste. Então cara. acho que por WO, esse ponto é meu, venci o resultado. Venceu. O Comet tá na frente? A disputa entre navegadores, o Comet ganhou do Atlas. E tem uma coisa interessante que a gente não comentou, mas vale a pena dizer, é que os dois navegadores, o Atlas e o Comet, eles são baseados no Chromium. E o Chromium, ele é a base de software do Chrome, do Google, né? Do Google Chrome, só que ele é uma base aberta. Então, outros diferentes navegadores são desenvolvidos com base no Chrome. Então, todos eles quase, e aí principalmente esses três que estão chegando aí numa disputa para tentar achar um lugar ao sol de navegadores com inteligência artificial, então esses dois principais, eles são baseados no Chromium, que acaba sendo desenvolvido à base pelo Google. Ou seja, ainda que eles sejam criados para desbancar o Google e o Chrome, no fim das contas, o Google é o financiador oculto desses dois concorrentes, desses dois novos rivais. E viva o código livre. Qual?